Fala pessoalzinho do terceiro, tudo bem com vocês? Eu de novo, só que hoje é com um vídeo de projeto de vida, beleza? O assunto de hoje é bem legal, acredito que vocês vão gostar. Vamos lá então? Vamos lá. Problemas que o tempo não desfez, descodificando medos e ansiedades. Você nunca vai ficar culpado por alguma coisa que você ainda não fez. E nunca ficará ansioso por uma coisa que você já fez. Sabe por quê? Culpa é sentimento do passado e ansiedade é sentimento do futuro. Sabendo recriar a sua forma de viver a realidade no passado e no futuro, você pode viajar por sua linha do tempo e desfazer culpas ou ansiedades. Joia. A experiência que vamos fazer agora vale também como preparação para o alinhamento da sua linha do tempo. Muito bem. Lembre-se de alguma coisa que você fez e da qual ainda se sente culpado. Lembrou? Todo mundo tem uma coisa, né? Pelo menos uma. Agora dê uma nota de 1 a 10 para essa culpa. A nota mínima é para uma culpinha bem pequena. E a nota máxima é para uma culpa das grandes. Agora concentre-se. Depois que você ouvir isso, respirando lentamente, fechando os olhos, e volte pela sua linha do tempo em direção ao passado, até 10 minutos antes de acontecer o fato que causou a sua culpa. De lá, você olha para o aqui e agora. Como se sente? Viaje agora até 60 minutos, 1 hora antes de acontecer o fato que causou a culpa. De lá, você olha para o aqui e agora. Como está se sentindo agora? Onde está a sua culpa? Sumiu. Sumiu porque virou futuro, e culpa no futuro não existe. Depois disso, procure ver a cena se passando na sua memória, considerando o fato como uma experiência útil para o seu aprendizado. Veja esse fato de outro ângulo, com outro enfoque, sem as crenças que o fizeram sentir-se culpado. Passe pela memória do fato, trazendo consigo para o presente a experiência e não a culpa. Projete-se no futuro, agora sem culpa. Existe alguma coisa que você vai fazer no futuro que o deixa ansioso? Tipo vestibular, por exemplo. Pode ser em um futuro próximo, semana que vem, por exemplo, ou mais distante. Concentre-se novamente e viaje agora para o futuro, através da sua linha do tempo. Desça 10 minutos depois de já se ter realizado o fato que lhe traz ansiedade. Você acabou de passar pela experiência e deu tudo certo, está tudo bem. Lá de onde está, você mira o aqui e agora. Você não, só recapitulando aqui, você nunca vai ficar culpado por alguma coisa que ainda não fez e nunca ficará ansioso por uma coisa que você já fez. Como se sente agora com relação à ansiedade? Sumiu também? O que aconteceu? Você saiu com ela, desceu no futuro, e isso agora virou passado. O fato já aconteceu e tudo foi bem. O que faz com que a sua ansiedade se dissipe, se dissolva, suma. Mas será que é isso que o pessoal sem ansiedade faz? Muitas vezes é isso mesmo, só que essas pessoas não vão saber lhe contar, pois não têm consciência da possibilidade de viajar no tempo e criar uma memória do futuro. Olha que legal. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso aqui, fácil. É um livro que infelizmente não foi publicado no Brasil, ele está em inglês, né? Mas olha o título dele, ó. Future Memory, memória do futuro. É exatamente sobre isso que está falando esse texto de hoje, tá bom? Então é uma técnica que a gente desenvolve para pensar no futuro como se ele já tivesse acontecido. Você já aprendeu como o seu cérebro codifica experiências e agora está mexendo com a essência do modo como o seu cérebro codifica o tempo. Sabendo reunir essas técnicas, verdadeiras mágicas poderão acontecer na sua vida. Culpa não é questão de certo ou errado, e sim a maneira como você interpreta o fato ocorrido. Você não muda os fatos passados, mas pode mudar o significado que a sua mente extrai dos fatos. Assim também é com a ansiedade. Por exemplo, se você sente um frio no estômago quando pensa em falar em público, ou se fica nervoso porque vai viajar de avião, você pode mudar a interpretação antes que o fato aconteça e assim mudará a sua forma de viver o fato. Uma boa maneira de mudar o impacto que essas experiências passadas ou futuras
tem sobre você é concentrar-se nas modalidades. A cena é mais viva em sua mente pelo canal visual, auditivo ou sinestésico. Ele vai explicar aqui. VAC. O abecedário do pensamento é constituído dessas 3 letras. Pelo canal visual, você processa as imagens. Pelo auditivo, processa os sons. E pelo sinestésico, processa os sentimentos e as sensações. Os medos não caem do céu, você não nasce com eles. Mexendo na forma como eles estão registrados em seu cérebro, você pode eliminar dessas experiências o problema do medo. Digamos que você tenha medo de altura, por exemplo. Se você sente esse medo quando se imagina numa sacada de um prédio alto, esse sentimento está registrado em seu cérebro através do canal visual. Veja-se lá com medo. Você olha para baixo e entra em contato com o seu medo, por maior que seja ele. Depois disso, saia da cena e se veja como se a sua imagem estivesse numa tela. São técnicas, né, mentais que ele ensina para a gente, são visualizações. Quando estiver vendo você na tela, comece a mudar mentalmente o brilho. A imagem fica mais clara, igual a gente faz com as fotos quando vai postar no Instagram, né? A imagem fica mais clara, depois mais escura, mais clara novamente, você vai mexendo lá nos filtros, né? Agora mude o tamanho. A imagem cresce e diminui, focaliza um detalhe, volta ao plano geral. Altere o colorido. A imagem fica de repente em preto e branco, depois volta a ser colorida. No momento em que você está mexendo nessas submodalidades do canal visual, brilho, tamanho, cor, forma, etc., você está conseguindo decodificar a cena, mudando o seu impacto e o seu significado. Sabe, é mais ou menos parecido quando assim você olha de um jeito diferente para alguém que você já conhece faz tempo. Já aconteceu com vocês isso? De repente um namorado, um amigo, você olha para aquela pessoa como se você nunca tivesse visto aquela pessoa. É muito legal. Você olha para aquela pessoa com novos olhos. É bem da hora. Deixe finalmente a imagem ficar do seguinte modo. Você se vendo na cena, que é preto e branco, sem brilho e sem foco. Projete-se então no futuro, imaginando que o medo sumiu. E sumiu mesmo. Ao invés de pensar em medo, pense em coragem. Pense em alegria, ao invés de pensar em tristeza. Vamos ver um exemplo no canal auditivo. Digamos que você tenha medo de alguma coisa porque uma voz interna lhe incute esse medo. Cuidado, isso é perigoso. Não se arrisque. Seja bem cuidadoso. Desse jeito você pode se machucar. Se na sua infância foi pelo canal auditivo que você captou esse tipo de superproteção, ficou gravada em sua mente uma voz que não para de lhe incutir medo. Imagine-se então no passado ou futuro fazendo alguma coisa que lhe provoca medo. Pense na cena com todos os sons bem nítidos. Então diminua o volume até a cena ficar muda, silenciosa. Pense na voz que fica lhe dizendo, não faça isso, cuidado com aquilo. Mude o ritmo dessa voz, altere a sua tonalidade, como se estivesse mexendo nos controles graves e agudos. Né? Altere a localização, imaginando os sons vindo de outros lugares na cena. Na sua memória, interfira na parte auditiva da cena, e o impacto estará totalmente transformado. Se a sensação de medo vier mais forte pelo canal sinestésico, pense na situação que o amedronta, alterando submodalidades desse canal, como a textura, o movimento, a intensidade, a temperatura, a pressão. Mude o impacto alterando mentalmente as suas sensações físicas e os seus sentimentos. Depois de fazer esses exercícios, veja-se no futuro em 3 situações que antes lhe davam pavor e agora fluem bem, sem medo. Ao invés de pensar em medo, pense em coragem. Pense em alegria, ao invés de pensar em tristeza. Gente, os nossos pensamentos são tudo, sabe? Então, beleza. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão os nossos próprios pensamentos acabam envenenando a vida da gente. Beleza? Então, beleza. Então fique com Deus, valeu, muito obrigado pela atenção.